Saudações a todos, eu sou Bruna Paixão, estamos reunidos em nome da nossa querida União Espírita de Piracicaba para mais um estudo do livro dos Espíritos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso encontro número 13 na sequência e eu gostaria, antes de começarmos, de convidar o nosso amigo Boanerges Tavares. Bem-vindo, Boanerges. Olá, Bruna. Tudo bom? Tudo e com você? Tudo bem. É para nós sempre uma grande satisfação, né? Participar dessa atividade, desse estudo e poder nos dirigir àqueles que nos ouvem com o carinho e com muito esforço de nossa parte para passar para ele um pouco das informações de nossa doutrina maravilhosa. E como não deveria deixar de ser, a gente agradecer à União Espírita por essa oportunidade sem igual que ela oferece. Com certeza, é uma honra estarmos aqui. Nós aprendemos muito, não é, Boanerges? Uhum. E, infelizmente, nossa amiga Carolina Abdala hoje não pôde estar conosco, e então nós vamos iniciar com uma prece. Alegres, agradecidos e profundamente animados, iniciamos o nosso encontro de hoje, esse encontro de estudo, que nos permite, além do conhecimento, nos permite ser melhores. Ser melhor mãe, pai, filho, filha, esposo, esposa. Ser melhor conosco mesmo, que é o nosso propósito aqui, evolutivo. Nessa caminhada que é a nossa vida, essa vida eterna, que tanto Deus, que nos ama, nos presenteou. E assim, herdeiros dessa herança divina, com Jesus, nosso mestre, nosso guia, nossa luz, todos os amigos espirituais que torcem por nós, nos acompanham, nos orientam. Nós iniciamos esse nosso estudo e pedimos a proteção divina. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje Vamos. é o nosso 13º encontro e estamos na parte segunda do livro dos Espíritos. No último encontro, nós estudamos a forma e a ubiquidade dos espíritos. Conversamos que a matéria não constitui obstáculo ao espírito, o qual pode perfeitamente, né, se quiser e se conseguir dar conta ou ter a percepção, né, da distância que atravessa, atravessar os objetos, e que isso só depende da sua vontade e também da sua natureza mais ou menos depurada, evoluída. Também nós vimos que a irradiação do espírito depende desse seu grau evolutivo, e num estudo muito breve sobre o perispírito, nós entendemos que ele é um laço que prende o espírito ao corpo, que ele é constituído de uma substância mais ou menos vaporosa para nós aqui encarnados, mas ainda bastante grosseira para os espíritos. E que essa substância vem do fluido universal de cada globo, tá? Do fluido do planeta que o espírito está encarnado. Kardec, em brilhante comparação, ele trata o perispírito assim: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Como eu disse, como nós conversamos, é um estudo muito breve do perispírito, tá? Só referente às perguntas que nós lemos, e nós já mudamos de assunto hoje. Relembro a todos que os nossos encontros estão gravados na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba, e que se houver qualquer dúvida, basta escrever no chat que nós responderemos nos próximos vídeos. Então vamos seguir hoje, mudando de assunto, nós vamos falar das diferentes ordens dos espíritos. Vamos lá, então. Então, dando início no estudo da escala espírita também, que nós vamos iniciar hoje, as perguntas lidas serão de 96, 97, 99 e as observações da número 100. Então, vamos lá. 96.
Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Resposta: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Boanerges? Bom, como boa noite, né, a todos. Antes, como tem sido de rotina no nosso estudo, vocês têm percebido que a gente sempre tem retornado às primeiras perguntas do estudo do Livro dos Espíritos, principalmente aquelas que referem-se a Deus, a pergunta número 1, a resposta que os Espíritos dão sobre Deus para Kardec, e também naquelas que dizem respeito aos atributos divinos. E hoje não deveria deixar de ser. Vamos procurar ter sempre em mente essa informação, porque tudo torna-se muito mais fácil a compreensão para nós. Além do mais, é interessante considerar que o nosso estudo ele não tem só como objetivo nos passar conhecimento e enriquecer o nosso intelecto. Ele, acima de tudo, é uma proposta para que a gente possa conhecer as razões da vida, entender as coisas que acontecem em torno de nós e, assim, a gente poder caminhar com mais segurança diante da vida, diante dos desafios que cada um de nós temos para enfrentar com o seu devido plano, o seu devido programa de vida. Nessa pergunta, e pergunta 96 e a resposta dos espíritos sobre as diferentes ordens, e os espíritos falam que são diferentes. Mas por que Kardec fez essa pergunta? Kardec, no seu estudo, quando ele estava desenvolvendo o estudo da doutrina espírita, ele percebeu que as informações que ele recebia dos espíritos pelo mesmo médium, e às vezes por médium diferente, tinham respostas que não eram iguais, nem em conhecimento, nem em qualidade da resposta, nem em valor moral. Havia uma diversidade muito grande nas informações. Então, Kardec segue nesse caminho para procurar entender o porquê que havia aquela diversidade tão grande. E aí a gente chega aqui nas diferentes ordens de espíritos e mais tarde a escala espírita. Mas como os espíritos responderam a Kardec, realmente são de ordens diferentes, como entre nós os homens. Há uma diferença muito grande de ser humano para ser humano. Assim também é entre os espíritos, porque a gente não pode esquecer que os espíritos são as almas dos homens após o desencarne, após a separação do corpo e da alma, aquilo que a gente chama de morte do corpo físico. Mas essa diferença, ela é sentida e ela é percebida exatamente em função da evolução de cada um, como ela acontece, essa evolução ao longo da sua vida. E aí é importante que essa evolução aconteça em dois planos, o plano da inteligência e no plano moral. Por que nos dois planos? Para que o espírito consiga caminhar com segurança ao longo da sua existência, do seu desenvolvimento. Se ele desenvolver só a parte da inteligência dele, ele pode tornar-se alguém muito insensível, incapaz de perceber a dor humana, incapaz de perceber o sofrimento e outras nuances que dizem respeito à nossa vida e à nossa existência, por falta de um sentimento maior. Se ele tiver só o valor moral e não der muita importância para o valor da inteligência, ele pode ser muito facilmente enganado, porque falta a ele os recursos para avaliar, analisar e chegar a conclusões mais adequadas de cada situação. Então, por isso, é necessário que o espírito evolua nas duas direções, nessas duas vertentes, tanto a intelectual quanto a moral, de forma equilibrada, para que ele possa caminhar com segurança e errar menos no seu processo de desenvolvimento. Se ele caminhar mais para um lado e mais para o outro, como nós falamos, ele estará sujeito aos equívocos
daquela deficiência a qual ele tem. Então, esses diferentes níveis, eles podem acontecer, e a gente pode ver aqui na, na, na vida entre nós, entre os homens, na sociedade, que a gente vê que é uma diferença muito grande, tanto no que diz respeito a recursos materiais, no que diz respeito à educação, no que diz respeito a conhecimento e no que diz respeito aos valores morais. Mas veja, essa questão que a gente está colocando aqui para colocar a comparação com os homens, ela não é absoluta também, porque enquanto que lá, no mundo espiritual, a escala evolutiva, ela é analisada da forma como a gente falou, tanto na questão intelectual, na questão quanto a questão moral, aqui entre nós não. Aqui entre nós é uma mistura. Às vezes a gente tem pessoas altamente evoluídas com as condições materiais muito precárias e pessoas com uma condição moral muito frágil, com condições materiais muito culposa, com muitos recursos materiais. Então, existe uma diferença muito grande na forma como a gente avalia essas questões. E para a gente encerrar, a gente precisa olhar para essas questões do processo da evolução e dessas escalas todas como um recurso importantíssimo nas nossas relações com as pessoas. A hora que a gente concluir lá na frente a escala espírita, nós estaremos munidos de informação para que a gente possa, no nosso diálogo com as pessoas com quem nós nos relacionamos, aquilo que elas fazem, como se apresentam diante de nós, a gente ser capaz de perceber cristamente, não como senso de crítica, ou de condenação, ou de julgamento, mas de compreensão da situação, da cada situação, de cada ser, para que a gente possa, assim, caminhar com segurança, sem fazer pré-julgamento e sem fazer condenações e pré-julgamento das pessoas. É isso. Eu costumo dizer, Boanerges, que morrer não muda ninguém. Porque vamos lá, do ponto de vista da progressão do espírito, né, a pessoa não vai se tornar mais ou menos evoluída com o desenlace do corpo, né, com o desencarne. Então, assim, se nós temos essa evolução moral e os espíritos nada mais são do que as almas desencarnadas, né? Então a gente consegue entender essa pergunta, por que Kardec fez essa pergunta, para ele entender que ele estava lidando também, para ele ter uma confirmação, né? Com diversos espíritos em escalas evolutivas diferentes, né? E a partir daí fazer o que a gente chama aqui de escala espírita. Nós vamos conversar sobre isso, né? E nas próximas aulas. As próximas aulas, a gente inicia hoje entendendo como, né, a ideia dessa escala e depois a gente vai estudar cada ordem. Mas, assim, o que eu queria pontuar, que você começou falando a importância e que a gente sempre volta para os nossos primeiros encontros, né? Para o conteúdo deles. Porque nós estudamos Deus, estudamos que Ele é justo, bom, tudo aquilo que nós já conversamos, e Ele nos criou, por essa bondade, justiça e misericórdia, iguais, simples e ignorantes. Então, quando a gente parte dessa ideia e a gente entende a questão do livre-arbítrio, entende a progressão do espírito. Então, são todos conceitos importantes para a gente entender que cada um de nós está num limite evolutivo e que está caminhando para frente, né? Por isso essa questão das ordens e essa pergunta de Kardec. Vamos continuar? Porque tem... Vamos lá. A próxima pergunta complementa essa. Vamos lá. Então, pergunta 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais,
poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Bom, vamos destacar algumas palavras da resposta que os espíritos deram a Kardec, para a gente depois fazer uma comparação de novo com a vida humana, com a relação dos homens como encarnado, como é que está acontecendo isso, o que é que a gente é capaz de perceber, a gente sendo um pouquinho mais atento e não ficar apenas ligado às questões materiais do dia a dia, das questões individuais, mas se a gente estender o nosso pensamento para além, procurando entender a humanidade como um todo, a gente pode perceber algumas nuances das respostas dadas, da resposta dada a essa pergunta pelos espíritos a Kardec. Então, primeiramente, eles falam assim, que é ilimitada a separação entre as diversas ordens. Elas não têm demarcação. Se elas são limitadas porque você pode fazer à vontade, à medida da tua compreensão. A quanto você compreender, você pode criar diversas ordens. E dentre elas, não há uma divisão fixa em que você vai analisando as características e diz assim, aqui terminou tal ordem, agora vamos começar a analisar outra característica e dizer, a partir desse ponto começa outra ordem. E é isso que os espíritos estão dizendo para nós, já não há essa característica, né? Então, analisando de forma geral essas características todas, Kardec, por orientação dos espíritos, criou 3 ordens para, de forma didática, melhor nos orientar a respeito da questão. Então, como você leu, Bruna, tem a primeira ordem, onde estão os espíritos puros. E aí nós chegamos a conhecer um, não pessoalmente, mas a humanidade conhece, né? Jesus é o espírito puro do planeta. As informações que nós temos é que só tem ele de puro do planeta. Os outros todos estão abaixo do nível dele, né? Pelo menos é que a gente tem. Pode ser que de repente já tenha alguém chegando lá e a gente não sabe, não é? O Cristo, né? São para nós definidos como espírito puro aqueles que têm a autoridade de Cristo, que em nosso caso é Jesus. Esse espírito tem contato direto com Deus. Ele entende Deus, conversa com Deus. Ele está desprovido de todas as questões que nos ligam aos vícios da matéria e do erro. Os espíritos nos dizem que quando ele encarna, ele não erra. Por isso, quando a gente olha para a vida do Senhor, durante a sua trajetória tão curta entre nós, não se encontra erro, só se encontra acertos, um atrás do outro. Aqueles que pesquisam com mais profundidade a vida dele e seus ensinamentos percebem isso com muita clareza. Não existe um único erro em toda a proposta de Jesus para nós. Perfeita. Nós aqui não conseguimos entendê-la em sua plenitude e ficamos colocando nelas, eu costumo usar a palavra penduricalhos, em função das nossas imperfeições e das nossas ambições, sejam elas espiritual, seja material, seja de poder, ou qualquer outra que seja, a gente fica inserindo coisas na doutrina que Jesus nos deixou para nos guiar
nos guiar ao longo de nossa existência, de nossa vida, para que nós nos aperfeiçoemos. Então, essa é uma demonstração perfeita para que a gente possa entender o que significa um ser perfeito. Depois nós temos a segunda escala, que a gente pode considerar assim, para a gente entender os ministros de Jesus. Jesus possui ministros. Eles não são Cristos ainda, mas são espíritos que estão sendo um grau muito, muito, muito elevado, mas não são perfeitos ainda. Né? Eles ainda necessitam de alguns aprendizados, de desprender de alguns valores ainda, para tornar-se perfeito. E aí a gente vai descendo numa escala de espírito a chegar até uns espíritos que a gente chamaria de espíritos bons, né? Todos esses aí, eles pertencem à segunda escala. Eles ainda podem errar, apesar de terem muitas características, tais como o desejo do bem. Eles não possuem o desejo do mal, mas podem errar. Então, eles têm, como falei, o desejo do bem, ele tem um grau de perfeição mais elevada, são profundos conhecedores da ciência, muita sabedoria, muita bondade. E como falei, todos eles ainda precisam, de alguma forma, provar algumas coisas. Quando a gente fala assim, prova, às vezes fica com uma característica que é uma coisa ruim, né? Mas não é uma coisa ruim. A prova significa assim, que em qualquer grau que seja, menos os espíritos perfeitos, como a gente comentou, você estuda no mundo espiritual, você trabalha, você se prepara, você traça um programa para você nascer na Terra com um corpo humano, e aí você vai passar por experiências que estão de acordo com aquela preparação. Você pode acertar e você pode errar, não é? Quando a gente estava na escola, a gente fazia a prova, a gente estudava, chegava lá, tinha uma questão que a gente não lembrava. E não conseguia fazer, responder, aí não respondia corretamente, errava, tirava zero naquela nota, naquela questão. Assim é a prova. A gente não precisa ficar preocupado e desesperado, porque se você não teve uma oportunidade e não cumpriu 100% ela, você terá outra, você estudará de novo, terá apoio, orientação, todas as oportunidades de refazer o seu programa em Aula de outras condições. reforço, se precisar, não é? Isso, aula de reforço se precisar, e retorna. E aí começa tudo de novo até que você consiga superar aquilo ali. Porque não é um débito com a lei divina. O débito com a lei divina, você passa por provação, já é uma coisa dolorosa, já é um negócio mais difícil. Mas a prova não. A prova realmente é demonstrar que você aprendeu, que você adquiriu, que aquilo faz parte da tua essência agora. Que ela não está só no intelecto ou no plano, né, no projeto, mas ela agora vai fazer parte da minha essência. Eu vivi aquilo, desenvolvi aquele conhecimento, aquele valor, e ele agora faz parte de mim. Ele não é meu, ele faz parte de mim. E aí eu subo um degrau, não é? Agora, e por isso eles são chamados assim de espírito da meia escala, né? Porque está ali no meio, em função dessa classificação que Kardec deu. E temos os espíritos inferiores, que vão desde a escala do espírito primitivo, quando ele está entrando na fase de consciência, que ele adquire aquela classificação, Bruna, que você dá, dizer espírito com E maiúsculo, né? E aí vem toda uma gama de espíritos, com todas as mazelas humanas, mas também com alguns valores morais que vão adquirindo ao longo da vida. E os espíritos falam assim, eles têm um desejo do mal. Veja, esse desejo não quer dizer que você vai fazer. E por que aquele desejo mal? Porque ele não fez o bem, não aprendeu a fazer o bem. Então, esse mal que ele deseja fazer não é um mal de maldade. É que ele não aprendeu bem, ele vai aprender. Agora, existem aqueles que se enraigaram nessa condição, se apegaram a essa condição, e aí começam a praticar essas coisas já por prazer.
então aí passa a ser mal mesmo, porque fazem de forma consciente, sabem que estão fazendo e de forma consciente. Então, essa é uma visão geral dessa classificação que nos permite avançar e ter assim mais segurança nas nossas relações sociais, nas relações de família, relação marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, vizinho com vizinho, né? Vizinho de baixo com vizinho de cima, vizinho do lado, todas essas coisas, né? Tá certo? O cachorro do vizinho que o vizinho instiga para latir, 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 correr atrás das pessoas e assustar, tudo isso a gente passa a compreender, não é? Então, é muito importante para nós essas informações para a gente se posicionar diante da vida. Eu queria completar, Boanerges, para a gente lembrar que, assim, Deus não nos fez bons nem maus. Vou repetir, ele nos fez Exatamente. simples e ignorantes. A bondade e a maldade estão relacionadas com as experiências que aconteceram com esse espírito desde a fase primitiva, tá? E com as escolhas que ele passa a fazer a partir do momento que ele toma consciência do que é certo e do que é errado, tá? Então, quando nós nos deparamos com uma situação como o Boanerges trouxe, o espírito que sabe que está fazendo mal e continua e deseja fazer esse mal, eu só gostaria de pontuar para que nós encarássemos como o espírito que está mal. Ele não é mal, ele é imperfeito. Ele está numa escala de progressão, tá? Então ele está mal naquele momento, mas ele tem e vai ter oportunidades de se melhorar, de encontrar o amor, vamos colocar assim, de poder reparar, né, os erros que ele fez. E aí tudo isso está relacionado com as experiências na carne, tá? Então, volta a outra questão que a gente conversou já um pouquinho lá atrás, a importância e a necessidade da reencarnação para a evolução desse espírito, para a progressão dele, né? Progressão nossa, né? Todos estamos aqui visando essa progressão. Então, vamos seguir, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de bom ou mal, não é, Boanerges? Uhum. Vamos lá, então. Então, pergunta 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Resposta: não. Uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Bom, uma coisa interessante e que você começou a falar, Bruna, e agora a primeira palavra da resposta que os espíritos deram a Kardec vem exatamente de encontro àquilo que você começou a falar. Quando eles perguntam se os da terceira ordem estão destinados ao mal, eles dizem não. E aí, nesse não tem inserido que Deus nos criou simples e ignorantes, com um livre-arbítrio que nós vamos desenvolver à medida que a gente vai tendo experiências, para na escolha do bem e do mal. Qual o caminho que nós vamos seguir? Então, eles não são destinados ao mal. Deus não criou ninguém com esse objetivo. Talvez ainda eu não sou muito estudioso das outras doutrinas religiosas do planeta, mas talvez algumas ainda preguem essa questão de um ser criado para o mal. Deus não fez isso. Não existe na história da humanidade um documento religioso que diga que isso existe. Na realidade, foi aquilo que nós falamos, pessoas que foram colocando penduricalhos e fazendo interpretações inadequadas de textos sagrados e colocaram essas informações. Os estudiosos atuais, principalmente das doutrinas ocidentais,
daqueles que estudam a Torá, a Bíblia judaica, e que tem para eles tem o nome de Torá e para nós Bíblia. No estudo dela mais aprofundado, eles nos dizem que não existe na doutrina judaica o demônio. Então, essa questão de existir essa informação de espírito criado para o mal, que essencialmente é o mal e que nos estimula constantemente ao mal, sendo um poder no universo contrário a Deus, não existe isso, meus irmãos, meus amigos. Veja, lá na primeira pergunta, a resposta dos Espíritos Kardec. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos nos lembrar do estudo dos atributos do Senhor. Quais os atributos deles? Perfeição absoluta, bondade infinita, amor, misericórdia, e assim vai, e nas mais diversas atributos que nós fomos capazes de atribuir a ele. Nós fomos capazes de atribuir a ele, não que ele seja circunscrito a isso. Não é isso. Então, esse ser, esse Deus, essa inteligência suprema, essa bondade absoluta, jamais poderia ter criado alguém com essa característica para atazanar a nossa vida. Seres aqui imperfeitos, sujeitos a mil e uma fraquezas, e ele fica lá e a gente não vê. Isso é covardia, seria uma covardia contra nós que a gente não vê. E ele fica atazanando a gente já quer fazer aquilo, já tem o desejo de fazer aquilo, e a gente, mergulha. Olha só que maldade. Mas Deus não. Deus não mais faria isso para nós. Essa bondade infinita não faria isso. Muito bem. Então, depois ele vai dizer assim, que tem alguns que nem fazem o bem, nem fazem o mal. Eles estão ainda aprendendo, se descobrindo e vendo como é que vão ser as coisas. Então, não estão praticando nenhuma das duas coisas. Estão num estado ainda que eles não conseguem perceber as duas coisas. Mas logo mais algumas experiências eles vão descobrir e tenderão para um lado ou tenderão para o outro, conforme usem seu livre-arbítrio. Não é isso? Agora, outros, como nós já falamos, já se adaptaram ao mal, optaram por esse caminho, acharam que era mais conveniente para eles, talvez alguns ainda em forma de inconsciência, mas outros já conscientes, tá certo? Ele tem alguma satisfação em praticar esse mal, de nos provocar para que a gente cometa equívocos, né? E eles se divertem com isso. Até eles dizem assim que eles são assim mais assim levianos, perturbadores, galhofeiros, né? Do que aqueles propriamente mal que planejam a maldade, né? Apesar de existirem também esses espíritos, mas nesse sentido de que esses espíritos bem inferiores teriam essa característica, não por uma maldade que eles optaram e escolheram por ser o único caminho para eles, mas por uma opção entre o bem e o mal, optaram por essa solução. Gente, qualquer coincidência com nós, com as pessoas ao nosso redor, não é coincidência, não é, Boanerges? Quando a gente fala de Não, espírito, nós estamos falando de nós mesmos, tá? nós Então, mesmos. essa escala evolutiva serve também para os encarnados. Então, por isso que a gente Exatamente. começa a entender, né, a questão das provas, das expiações, que o Boanerges falou um pouco antes, a questão das diferentes pessoas com quem nós cruzamos nessa nossa jornada. E pessoas totalmente diferentes, né? E aí a gente começa a entender essa escala espírita, essas ordens, e começa a ver, né, que eu gosto muito de falar que a evolução, ela não é individual, ela é individual e coletiva, né? Então, um tá ali progredindo no contato com o outro. Por isso é muito importante a gente entender essa escala, tá? E já vou passar uma questão prática que com certeza, se não veio, eu já estou respondendo a pergunta, tá, Boanerges? Se Deus é infinitamente bom,
justo, né? Não existe esse espírito mal, essa figura, como o Boanerges trouxe na questão do contrário a Deus, não é isso, não teve a criação de uma criatura assim. O que existe é espíritos que estão maus, como eu já tinha colocado, como veio essa resposta. Por que que eles nos influenciam e causam uma influência sobre nós, sobre a nossa vida, né? Isso nós não vamos aprofundar porque é tema mais para frente de outro assunto ainda nesse livro, tá? Mas eu acho já É, interessante a gente pontuar, não é, Boanerges? Pode é falar. necessário fortificar os conceitos mais para frente para que a gente possa tocar nesse assunto com clareza. Enquanto a Exato. gente não reforçar alguns conceitos que vão acontecer antes do nosso estudo, a gente pode ficar muitas linhas em aberto, né? Muita coisa, muita da costura, pode ficar muita coisa em aberto e criar algum pensamento enganoso. Contraditório, com certeza. Exatamente. Mas dá para a gente pontuar uma coisa. A gente já conversou um pouco da frequência. O Boanerges trouxe aqueles gráficos, né? Então, assim, se tem uma influência sobre nós, seja ela positiva ou não, né, no espírito do bem ou não, nós estamos em sintonia, em frequência, na mesma frequência que essa influência, tá? Então, isso já é um ponto que a gente já começa a conversar a importância e a nossa responsabilidade nessa troca, né, Banerjes? Isso. Mas a gente pode reforçar um pouquinho mais, Bruna. Tem a questão da frequência, né, naqueles gráficos todo que a gente apresentou há alguns encontros atrás, né? Mas a gente pode considerar o seguinte: nós não falamos agora da prova, nós falamos da prova. Então, veja só, nós precisamos nos fortificar diante das circunstâncias difíceis da vida. A gente não vai se fortificar diante das circunstâncias da vida diante do ser humano, mas nós também precisamos nos fortificar diante daquilo que a gente não vê, que a gente sente, percebe intuitivamente, mas não vê. É preciso ter essa clareza. Por isso que a gente tem que evoluir nos dois sentidos, no intelectual e no moral, para que a gente possa perceber essas nuances, esses detalhes, né, dos desafios diante da vida, e assim a gente conseguir também caminhar nessa direção. A, além da explicação científica, científica científica um pouco barata, né? O tudo que a gente faz, né? Porque a gente não é cientista, Não né? somos Não cientistas, somos deixamos isso cientistas, né? muito claro. É, então, como nós não somos, a gente faz assim algumas coisas que é possível a gente compreender um pouquinho, a gente traz aqui para aqueles que nos ouvem. E aí a gente precisa passar por essa situação. A gente passando por ela e conseguir distinguir o que é nosso e o que não é nosso, a gente vai em frente. A gente sobe mais um degrauzinho. Se autoconhece, né? Evolui e assim por diante. E conhece E o outro também. conhece o outro. E não somos cientistas, né, Boanerges, mas nós trabalhamos com a razão. Isso a gente vem falando Sim, desde o sim. começo, buscando essa fé raciocinada, que é um dos objetivos da doutrina, tá? E, então, eu acho que isso é muito importante. A gente já começar a linkar o que a gente já viu com possíveis perguntas que possam surgir quando a gente fala de espíritos bons e espíritos maus, eu acho que elas são inevitáveis, mas vamos pedir paciência, porque nos próximos encontros nós vamos estudar essa escala espírita, né? Hoje a gente vai falar das observações preliminares, que está na questão número 100, que Kardec nos traz essa observação. Já dentro do tema escala espírita, nós já entendemos que tem diferentes ordens de espírito. Agora nós vamos passar a estudar essa escala, tá? Hoje falando dessas observações e a partir do próximo encontro olhar cada ordem, tá? Porque dentro de cada ordem tem uma subdivisão. Então nós vamos falar bastante disso, não é, Bonerges? Com certeza. Então vamos começar com as observações preliminares. Vamos lá. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram.
Essa classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece o mesmo que em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas, sejam como forem, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre isto puderam, pois, variar quanto ao número das categorias, sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Boanerges, quer comentar um pouquinho a respeito? Não, eu preferia comentar tudo no final, Bruna. Tá, então vou continuar a leitura. Vocês vão ver que é um raciocínio concatenado, tá? Então vamos continuar a leitura da onde paramos. Ajuntemos ainda esta consideração, que jamais se deve perder de vista. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem, por serem espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, também há os que têm conhecimentos limitados, os ignorantes deste mundo, incapazes de apreender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são de primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. Aqueles mesmos que sejam capazes podem variar nos detalhes, segundo os seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada qual o seu método e a botânica não se alterou por isso. E que eles não inventaram nem as plantas, nem os seus caracteres, mas apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos pelas suas palavras e os seus atos. E depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles nos forneceram. Os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais e 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos.
Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação, e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes se efetua mais num sentido que noutro, eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil analisar por sua linguagem e seus atos. Boanerges? É, vejamos só como que esse comentário de Kardec para nós ele é profundamente acalentador. E se nós ficarmos bem atentos, como ele nos diz, nos liberta dos conceitos religiosos que carregamos em nós, de um conceito do espírito criado quando nasce, de famílias fechadas, de que pessoas que apresentam certas características de moralidade que nos chocam, que nos ofende a sensibilidade, que nos maltratam, a gente possa compreender isso com mais naturalidade e Deus cada vez mais se engrandece aos nossos olhos por a gente perceber essas nuances de tudo isso e quanto isso é importante para nós, para a gente desenvolver em nós outro tipo de padrão de pensamento, outro tipo de padrão de sentimento que nos torna mais conscientes diante da vida, diante de todas as coisas que nos acontecem. Essa fala de Kardec, ela é muito profunda, porque ele meditou muito para poder escrever isso aqui, e ele fez todas as comparações que nós citamos lá atrás, de o porquê que Kardec seguiu nessa direção para descobrir isso e nos trazer todas as informações. Então fica muito claro essa questão das duas vertentes da evolução do ser, e que em um e outro essas duas vertentes se tornam mais acentuadas em dado momento do seu processo evolutivo. Mas como é que nós vamos compreender isso na prática entre nós? Nós podemos analisar nós mesmos, nós podemos pegar a vida de um ser humano, independente do seu grau de evolução, para a gente entender essas nuances dessas escalas, sem acrescentar aqui valor. Veja só, nós nascemos bebês frágeis, totalmente dependentes dos pais ou de quem cuida deles. Mas nós estamos incapazes de perceber o momento que deixamos de ser bebê e passamos a ser uma criança com alguma autonomia. A gente só consegue saber quando já está. Mas dizer assim, olha, agora ela é bebê, agora não é mais, nós não temos essa condição. Mesmo alguém que foram pais e que observaram seus filhos, percebem um momento que passar de uma fase para outra, não percebe. Assim, olha, agora eu estou aqui, esse bebê, frágilzinho, precisa de mamar, precisa de comida na boca, por muita coisa. E aí, você vai percebendo que ele vai se transformando devagar e, de repente, ele é outra coisa. Aí você consegue, olha, agora ele já não é mais aquele bebezinho. Agora ele já está andando, já faz certas coisas, já mudou, já não é mais o bebê. Mas você não percebeu a fase de transição para uma para outra. Depois, a gente deixa de beber, passa a ser aquela criança de 2, 3 anos, 4 anos, e a gente vai percebendo
que ela vai sofrendo mudanças também, mas a gente não consegue distinguir em uma criança de 3, 4 anos e 5, 6 anos quando ela muda, porque são comportamentos diferentes. A gente consegue distinguir uma fase e a outra fase. É exatamente isso que Kardec está dizendo que diz respeito à escala espírita, à condição evolutiva do ser. Elas se misturam uma à outra, mas existem momentos com características muito fortes que permite se dizer, olha, este espírito pertence à primeira escala, ele pertence à segunda ou ele pertence à terceira, por causa daquela característica forte. Nós, por exemplo, não poderíamos dizer que os ministros de Jesus são perfeitos ou não, porque eles estão em um grau de evolução tão grande, que para nós eles são perfeitos. Mas eles ainda não são espíritos imperfeitos, porque, como nós falamos, só Jesus é o espírito perfeito no planeta, que é o Cristo, não é? Então, aí a gente sai dessa fase de criança e vira adolescente. A gente também não consegue distinguir entre a adolescência e a criança. Chega um momento que fica ali aquela penumbra, né? Então, se diz, agora ele já é adolescente. Até alguns usam uma palavra indelicada, né? Agora é aborrecente, né? Uma palavra muito indelicada para dizer quando o ser já alcança aquele estado de questionamento e de questionar a si mesmo também, tá certo? Então, a gente fala que ele é adolescente. Ele passa por todas aquelas crises de achar que é adulto e não é adulto, as pessoas acharam que ele é criança e ele não é criança, mas a gente já percebe quando é adolescente, mas a gente não consegue distinguir o momento exato que ele começa a ser adolescente. Assim, quando sai da adolescência, passa a ser um jovem, e assim sucessivamente, até tornar-se adulto e tornar o ser maduro, muito consciente, muito decidido no que fazer, como fazer, capaz de tomar decisões, de acertar com mais segurança, né? De ser pai, de ser mãe, de cuidar do ser, com segurança e com determinação, de tomar decisões com convicção. A gente sabe quando a gente chega lá, mas a gente não sabe quando a gente está perto de lá, né? Da mesma forma que Kardec se baseou para fazer essa escala, orientado pelos espíritos, pegando 3 categorias principais, né? Orientado, como dissemos, pelos espíritos, e ele foi traçando essa série de comentários que a Bruna leu agora, né, Bruna? Aonde ele vai justificando, inclusive com exemplos da natureza, exemplos das ciências humanas, para demonstrar essa faixa toda que se entrelaça. Inclusive, ele até exemplo do arco-íris. Se a gente realmente olhar para o arco-íris, vai perceber que entre uma cor e outra chega um momento que você não consegue distinguir que cor que é, porque elas estão entrelaçadas ali. Mas chega um momento que você vê muito bem as outras cores. Assim é a questão da evolução espírita. E como nós dissemos, a gente tendo consciência dessa informação, a gente tendo esse conhecimento, a gente pode olhar para as pessoas que nos cercam, para todo o nosso campo de relacionamento, para aqueles que nos governam, que administram o nosso país, que administram os estados, que administram as cidades, ou para os outros ramos de atividade da sociedade, e perceber no nosso grau de relação como é que estão as coisas, para que a gente também saiba como se comportar diante de certas situações, de forma cristã, entendendo e não condenando, não pré-julgando, mas avaliando para saber como se posicionar, como compreender e dizer, ó, esse nosso irmão está nessa situação, esse está naquela. Mas, de repente, como a gente fala que as coisas se entrelaçam, ele pode ter alguns valores que estão se entrelaçando na escala um pouquinho para cima e outros valores que ainda não, porque ainda não é absoluta a questão. Então, ele está nessa fase de que ter alguns valores mais desenvolvidos, outros valores menos desenvolvidos, uns com capacidade intelectual maior que outros, outros com valores morais maior que outros para certas coisas.
mas às vezes fracassam em certas situações porque ainda estão passando por essa prova toda de aprendizado e de desenvolvimento de conhecimento. Achamos que com todas as informações, a vida se torna muito mais fácil e a compreensão das coisas que acontecem em torno de nós, a nossa percepção, que não passa a ser só intelectual, mas passa a ser moral também, passa a ser de sentimento, um valor muito mais profundo, e a nossa mente torna-se muito mais límpida na compreensão de todos os fatos que nos cercam e de nós mesmos, de como agimos. Diante dessa informação, nós podemos avaliar, em tal situação eu agi assim, naquela outra situação eu agi de outra forma, e assim se dizer, aonde eu estou? Eu estou por aqui, né? Ai, meu Deus, eu queria tanto estar para lá mais, mas eu não estou. Eu estou aqui assim, eu estou aqui atrás. Então a gente começa a diminuir a nossa hipocrisia, achar que a gente é muito bom, e aí a gente descobre que não é, tá certo? Aí a gente descobre uma dosezinha de maldade aqui, outra dosezinha de maldade ali, uma dosezinha de egoísmo, uma sorte, uma coisa ou outra, principalmente nas relações de família, não é? A gente começa a valorizar excessivamente a família e fala assim, aquele não pertence à família. Então, ó, para ele nada. Tá certo? Então, a gente começa a perceber isso com mais racionalidade e com mais compaixão. Acho que é isso. Eu acho que é libertador quando a gente entende. E cada um de nós tem a nossa própria história, né? Então, assim, o que aconteceu comigo não aconteceu com você. Nós temos experiências diferentes, estamos em níveis evolutivos que podem estar mais próximo ou não, né? Pode estar nessa transição ou não, mas nada disso altera o fato de que somos filhos do mesmo pai e estamos indo pelo mesmo caminho, com o mesmo objetivo. Então, eu acho que essa compaixão, de fato, que você trouxe, ela aumenta, né, Bonés? É lindo. Eu acho assim, é libertador mesmo. Não tem outra Isso. palavra. É esperançoso. Diante da dor, a gente passa a ter outra visão de tudo. Sim. Diante da dor do outro, a gente passa a ter outra compreensão de todas as coisas que nos acontecem, sabe? É uma proposta maravilhosa que Jesus trouxe para a humanidade. E o trabalho que Kardec fez, ele é brilhante. Na essência dele, é de uma grandeza que eu, particularmente, sou incapaz de mensurar o quanto que é bela essa proposta que Kardec trouxe para nós através de uma determinação de Deus para Jesus, e Jesus escolheu Kardec para vir entre nós e nos trazer essa poesia, esse cântico celestial. Não paramos por aqui, tá? Só encerramos hoje, mas o assunto continua no próximo encontro, não é, Boanerges? Nós vamos falar das ordens, tá? Entender esse quadro que Kardec aponta nessa questão número 100, a partir da 101, ele fala das subdivisões de cada ordem, e nós vamos olhar uma por uma, tá? Então, esperamos vocês semana que vem. Convido o Boanerges a fazer a prece, me despeço com muita gratidão por estar aqui hoje. Então, diante das informações de hoje, que nós podemos pretensamente considerar como uma revelação para a humanidade. Uma revelação que a doutrina espírita traz para nós, que é muito consoladora e libertadora em todos os sentidos, para que a gente possa melhor se posicionar diante da vida. E assim, Senhor Deus, nosso Pai, como dizia Jesus, conforme o pensamento mais moderno, através da interpretação dos seus ensinamentos, Jesus se dirigia a Deus falando, Papai. Nós te agradecemos, Papai, por tudo aquilo que tu tens colocado em nossa vida, por tu termos nos criado e por todas as oportunidades e por todos os recursos que tu nos dá todos os dias para que a nossa vida seja melhor e para que nós nos transformamos em seres melhores. Obrigado, Pai. Obrigado.
E por mais que agradecermos, nós nunca seremos capazes ainda de agradecer à altura de tudo que nós recebemos de Ti. Então, só nos resta dizer que nós sejamos capazes de perceber a presença de Teu amor e de Tua bondade, de Tua misericórdia em nossas vidas, e que assim nos levantemos, nos ergamos e continuamos a nossa caminhada para a frente. E que o Teu desejo para que nós nos tornemos Teus filhos melhores hoje do que ontem se torne uma realidade. Que assim seja.